Muito bem. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Gratidão a quem estiver ouvindo também. Hoje, nessa terça-feira, nosso dia de tema livre, e a gente sempre também dá espaços para trocarmos ideias aqui, mas também sempre trago um assunto para a gente ter uma referência de estudo, para não deixar também sem aproveitar essa oportunidade que estamos reunidos. E, de minha parte, eu tenho hoje um assunto que é praticamente assim, uma preparação para a aula de quinta-feira, mas é um tema completo também para se trazer hoje. Então, por que eu digo isso? Porque eu tirei esse tema me baseando na quinta-feira que nós vamos estudar sobre o aprendiz feliz, e hoje, então, senti de falar na fé nonada, que daqui a pouco eu vou trazer aqui como o curso faz referência a isso. E antes, então, de fazer essa referência, eu convido vocês a nós, juntos, numa só mentalidade, num só propósito, nos prepararmos para esse estudo, como nós sempre temos feito, que é colocando a nossa atenção nesse momento presente e nos disponibilizando ao Espírito Santo, com que ele nos conduza, que ele seja nosso guia, nosso professor nesse estudo, porque sabemos que o que ele nos traz é a verdade e que nós ansiamos por reconhecer, por nos lembrar novamente dessa verdade. E assim, puxando para esse momento presente a nossa atenção, nós estamos prontos, então, para iniciarmos, e como aqui a câmera a funcionar, só um momentinho, trocar aqui. Só um instante. Ok. Então, hoje eu senti, assim, de trazer um assunto da fé, que é uma das bases nas quais a correção se baseia, a expiação se baseia, e nós temos uma sessão inteira que a gente vai estudar agora, na próxima quinta-feira, que se chama O Aprendiz Feliz, lá do capítulo 14:2, nós vamos ver toda a sessão baseada nisso, mas hoje eu quero destacar isso até mesmo para poder falar mais apenas sobre essa colocação da fé. Eu quero colocar aqui, eu destaquei aqui no texto 14:2:1, no 7-9, só vou ler aqui para ter o contexto sobre o que eu quero falar. No 1:7-9, que ele fala que tem fé no nada e acharás o tesouro que buscas. Entretanto, irás adicionar mais uma carga à tua mente já carregada, acreditarás que o nada tem valor e valorizá-lo-ás. Então, ter fé no nada é a fé que nós extraímos do nosso ser, quer dizer, o ser tem fé, e nós a colocamos dentro de um sonho, na ideia de separação. Então, antes de tudo, falar um pouco de fé. A fé, ela é um dom que Deus deu a seu filho na sua criação. A fé, ela é tão certa quanto a vida eterna, a vida que Deus compartilhou em si. Então, a propriedade de fé não é que uns têm pouca fé ou muita, ou alguém possa não ter fé. Jesus nos falou aqui, nós podemos ter fé no nada, então nós podemos nos enganar
quanto onde colocar a nossa fé. E é isso que nós fizemos já no primeiro momento, no primeiro instante, lá na crença da separação. Aliás, crenças não existiriam se a fé não fosse real. Então, o que faz com que uma crença tenha poder, com que uma crença possa ser real? É a fé que nós deslocamos nela. Então, a crença e a fé andam inseparáveis. É impossível, seria impossível acreditar em algo, ter uma crença, se não deslocássemos a fé que Deus colocou compartilhou com seu filho. No céu, a fé é a certeza da impecabilidade do filho, a certeza da unicidade, da onipresença, da oniconsciência, a certeza do conhecimento total, do compartilhar do pai e do filho. Então, o céu seria impossível sem essa característica que a fé tem. Mas, por ocasião do pensamento de separação, quando passamos a ter a fé em algo diferente, algo além da criação de Deus, em saber como que seria fazer algo a mais, nós tivemos que deslocar a nossa fé que estava no conhecimento para a percepção, do conhecimento para passarmos a perceber, a imaginar e a projetar algo, e aí perceber isso que estava sendo projetado. E é isso que é esse dom de Deus. A fé, ela realmente, ela é impossível perder. E ela não nasceu dentro da nossa consciência de corpo físico e psicológico. A fé não é do ser individual. A fé é a mente e tudo que tem vida tem essa característica pela qual nós reconhecemos a fé. Só que, como o curso fala, quando nós na nossa mente decidimos pela ideia de como que seria o mundo sem Deus, isso é impossível. Logo, nós deslocamos a nossa fé para o impossível para conseguirmos ver esse impossível. Então, nós precisamos nos dar conta de que qualquer coisa que seja que nós estamos percebendo, qualquer coisa mesmo, isso só é assim, como nós estamos percebendo, porque a nossa fé está deslocada nisso. Até mesmo dentro do mundo, da separação aqui, tem se dito que quem então acredita num Deus tem fé, quem acredita bastante tem muita fé, quem é ateu, quem não acredita que Deus não existe, então não tem fé. Todos têm a mesma fé. Porém, aquele que se diz ateu, a fé nele é de que Deus não existe. Embora que a maioria dos que acreditam que um Deus seja real, ainda tem um Deus que eles percebem, como se houvesse um Deus que fez essa ilusão aqui como sendo Deus. Então, também é uma fé iludida. Então, a questão não é da fé, é impossível deixar de ter fé, assim como é impossível que aquilo que Deus criou deixar de ter vida. Então, só porque estamos sonhando com o mundo de separação, não significa que nós deixamos de estar em Deus, deixamos de ser o Cristo. Apenas não estamos cientes disso. Então, a nossa fé na totalidade, a fé no amor, ela é total. Mas nós deixamos de estar cientes disso e deslocamos a fé para o nada. Deslocamos a fé para onde a curiosidade nos levou, que é para ver um mundo separado de Deus, e agora essa mesma fé
ela faz com que pareça que esse mundo seja real, mas nós estamos nos ferindo com isso. E a nossa salvação agora, o deslocamento de novo para a verdade, porque a fé foi colocada, se ela não está na verdade, ela está no nada, porque não existe nada fora da verdade. Então, o que agora precisamos? Voltar a colocar a fé na verdade. Então, é a nossa fé que, por ocasião da crença de separação, e dentro desse mundo físico, que ela está dentro dessa consciência individual que está mal colocada, e é essa fé que precisa ser deslocada. Só que, como nós estamos totalmente dentro da fé no nada, nós acreditamos que esse nada é alguma coisa, por conta própria nós não conseguimos sair desse estado, dessa condição de acreditar que esse mundo aqui não é que esse mundo não é nada, que esse mundo não tem significado. Por conta própria, devido à nossa fé estar colocada, como eu li aqui, onde está a nossa fé, está o nosso tesouro. Esse nada, esse mundo de separação, ele se tornou o nosso tesouro. Esquecemos da condição do céu, e passamos a ter um tesouro dentro da separação, e agora nos dando conta da insanidade desse tesouro, porque ele tem um preço alto demais, e ele não é digno de um filho de Deus, não é digno do amor, oferecer um mundo dual, oferecer um mundo onde tudo tem um preço a ser cobrado. Um mundo que é o oposto da vida, um mundo onde existe a morte, isso é indigno tanto de Deus quanto de seu filho, e nós somos o seu filho. Então, agora a gente se dá por conta disso, e sabemos que a nossa fé, ela está colocada aqui, e nós precisamos de ajuda para que essa fé seja restaurada de novo à verdade, para que essa fé seja retirada da ilusão, retirada do mundo dual e colocado de novo na, no, na condição de criação de Deus. E como a nossa fé, então, ela está deslocada no nada, esse nada passou a ter poder para nós não conseguimos escapar por conta própria, mas Deus providenciou ajuda. Então, Deus providenciou o Espírito Santo, e é através do Espírito Santo, então, que ele nos pede para que nós oferecemos a nossa fé a ele. E ele, sim, ele coloca a fé de volta, na verdade, em nosso nome, porque essa é a função especial para ele. O Espírito Santo só veio a ser ciente do sonho a pedido de Deus, ou ele foi criado como tendo uma função especial, e em Deus nada tem função especial, mas o Espírito Santo tem uma função temporária, que acaba no momento que a última fração de mente voltar a saber de Deus, e essa função especial, então, é colocar a nossa fé de novo na verdade. E também precisamos estar cientes de que a fé na ilusão, ela é nada, seja ela boa ou seja ela colocada numa coisa ruim. Seja colocada numa coisa afortunada ou numa coisa bem miserável, porque o ego, ele nos ensina, ou ele tenta nos convencer a nós mantermos a fé no nada, baseando-se nas coisas boas, dizendo que nós podemos fazer uma seleção, aprender a discernir, a largar as coisas que nos ferem, as coisas que nos deixam empobrecidos, desafortunados, e de que se nós deslocarmos nossa fé para as coisas boas, para aquilo que aparentemente nos traz alegrias aqui,
que daí nós seremos felizes. Só que a condição da mente, mesmo que tudo isso seja dentro do sonho, seja realmente possível ser feliz, e o próprio Espírito Santo está ciente disso e precisa de aprendizes felizes. Essa sessão que nós, próxima sessão que nós vamos estudar é sobre isso. O estudo não pode ser pesaroso, não pode ser através da dor, esse deslocamento. Então, tudo isso é real, mas nós sabemos que a ilusão ainda é ilusão. A nossa fé deve ser gradualmente deslocada para a verdade, porque só então saberemos do estado de graça do nosso ser. Só então saberemos de volta da nossa condição de céu e de filhos de Deus que nós nunca perdemos, de que nós nunca perdemos o conhecimento completo, nós apenas não estamos temporariamente cientes disso. E então, o Espírito Santo, ele tem a função especial de deslocar a nossa fé do nada para a verdade. E por isso também eu quero destacar aqui, dentro dessa sessão vai ter uma oração lá na, no parágrafo 2, no parágrafo 3, aliás, no 3, do 6 ao 9, que ele diz assim: a tua fé no nada está te enganando. Então, a fé de que as coisas do mundo são a solução, de que essas coisas do mundo vão trazer paz ao espírito, paz de volta à nossa mente, ao nosso ser. Então, essa nossa fé, ela está nos enganando. Oferece a tua fé a mim, e eu a colocarei gentilmente no lugar santo onde ela deve estar. Esse que está falando aqui é o Espírito Santo, então, oferecer a nossa fé ao Espírito Santo, e ele a colocará gentilmente no lugar santo onde ela deve estar. E onde ela deve estar? Na nossa mente certa, na mente que Deus criou igual a si mesmo. Nós, como criação de Deus, nós somos mente, e a nossa mente, ela tem a capacidade de ativar ao espírito. E é assim em que ela cria. Essa condição do céu. E é nisso que a nossa fé deve ser colocada. E é esse lugar onde o Pai e o Filho se encontram, nesse lugar sagrado da mente, o Espírito Santo recoloca a nossa fé nesse lugar. E, seguindo nessa oração, ele diz: lá não acharás nenhum engano, mas só a simples verdade. Então, é lá que está de volta a nossa memória do Cristo. E tu a amarás porque a compreenderás. Então, tudo que é compreensível é totalmente amável. Nós não amamos esse mundo porque nós não o compreendemos e nem sequer o podemos compreender porque ele é incompreensível mesmo, ele é insano. Ninguém pode compreender a insanidade e muito menos amar a insanidade. E por isso que nós não amamos aquilo que nós fizemos. Mas, por outro lado, nós a amamos porque o fizemos. Então, o que precisamos agora? Colocar o nosso tesouro novamente aonde realmente há algo de valor. Porque quando nós deslocamos o nosso tesouro da consciência do céu, por ocasião da nossa crença da separação, isso a nível de mente unificada, depois que vem a separação da mente em fracionamentos de consciências individuais. Por essa ocasião, nós colocamos a nossa fé no nada, nós direcionamos a nossa fé em algo impossível, e para esse impossível parecer ser real, para poder ter uma experiência de algo impossível, a fé que em Deus, ela é total, Deus
sabe do nosso valor igual a si mesmo. Deus tem fé completa na sua criação, porque sabe que ela é inabalável, que ela é igual a Deus, que a impecabilidade e a santidade estão nela. A fé de Deus não se abala nisso. Mas nós colocamos uma fé no nada para ver, então, como que seria fazer um mundo diferente, e é essa fé que, mal colocada, é ela que dá o sentido aqui para o mundo, é ela que nos fere, e é essa fé, então, como nós vimos aqui, que, embora ela tenha nos enganado, nós podemos oferecê-la ao Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui aguardando a isso. A única função dele, tomar a nossa fé por nossa própria vontade, nós devemos oferecê-la a Ele, e Ele a colocará novamente onde ela, em algo de valor, onde ela tem o total valor. O Espírito Santo coloca a fé naquilo que Deus conhece e Deus ama. E Deus ama a seu filho. Então, Deus ama a nós e Deus nos conhece. Só porque nós esquecemos de quem que nós somos e passamos a imaginar partes de nós como sendo separadas de nós e agora estando elas dentro do irmão, o Espírito Santo ainda conhece a verdade. E ele tem essa capacidade de fazer isso por nós, e por isso que precisamos de termos esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, de colocarmos a nossa fé nele e tudo mais por efeito secundário ele rearranja, inclusive as coisas aqui do sonho. O Espírito Santo nos inspira a cada momento. Jamais o Espírito Santo deixará que alguém que queira aprender a deslocar a sua fé novamente no despertar, que não quer mais ficar aprisionado, o Espírito Santo permitir que um obstáculo maior que o despertar o tire desse propósito. Então, o Espírito Santo, ele rearranja as coisas aqui no sonho, na medida que ele sabe que elas são úteis, enquanto nós estamos aqui aprendendo, tendo a oportunidade de colocar a nossa fé novamente na verdade, colocarmos a nossa fé na unicidade do Cristo, deslocar a nossa fé que nós tiramos do nível de espírito, como sendo a única verdade, e nós a colocamos no nível mais baixo, como o curso chama, no nível físico. Nós deslocamos a fé numa projeção, no mundo dual. Então, o Espírito Santo está aqui para desenvolver, ou melhor, para recolocar essa fé por nós de volta na verdade. Essa é a função dele, e essa foi a solução de Deus para que nós não permanecêssemos eternamente aprisionados fora da consciência do nosso ser. E a única forma, então, de nós reconhecermos a nós mesmos de novo, ao Filho de Deus, ao Cristo, como Deus nos criou, e nós não deixamos de ser isso. A única forma de nós voltarmos a nos reconhecer de novo e a voltarmos a saber da fonte criadora que é Deus Pai, e Deus se estende, então, é devolvendo a fé a nós mesmos, ao nosso ser, ao Cristo, e ao todo, porque nós somos o todo, nós somos a criação de Deus. Então, a nossa fé precisa ser colocada de volta ao Espírito que é imutável, que é criação igual a Deus, e é assim que a nossa mente voltará a estar ciente novamente do céu. E essa função, então, de deslocar a fé
é do Espírito Santo, mas nós precisamos estar abertos para isso e permitir que Ele o faça por nós. E nós nem precisamos estar preocupados em como que vamos, então, deixar de estar preocupados no mundo aqui, se nós nos ocuparmos como função principal entregar a nossa fé ao Espírito Santo. Ele sabe que, enquanto aprendizes, temos necessidades aqui no sonho, sendo elas reais ou não, para nós, dentro dos sonhos, elas são necessidades, e ele as cuida, as supre, e como diz em outro lugar no texto, ele vai adiante, rearranjando as coisas e removendo os obstáculos antes mesmo de nós tropeçarmos nele. Então, isso também é uma questão de fé. Deslocando a nossa fé no Espírito Santo, nós teremos certeza disso, e os milagres virão para testemunharem a isso. A fé, inicialmente, ela tem que ser colocada no Espírito Santo por uma decisão nossa. Mas ela não é uma decisão que precisa ser baseado apenas só na fé. Ela tem testemunhas. E os milagres são as suas testemunhas. É isso que o curso vem a nos ensinar, e por isso que ele vem a ser um curso em milagres. Os milagres são a forma de testemunho de que a nossa fé está sendo recolocada num tesouro verdadeiro. Porque quando nós pensamos separação e colocamos a fé no nada, nós simplesmente o que encontramos é um tesouro sem valor algum, mas nós achamos que tinha algum valor. E é disso que, na nossa mente, nós precisamos ser corrigidos através da razão. Precisamos ver que, realmente, se algo nos traz conflito, ou se nos tira a paz, ou se não nos dá a segurança da confiança eterna da paz, isso não é um tesouro que vale a pena ser mantido. Existe um tesouro que nos traz de volta a consciência da vida eterna, a consciência do ser que nós somos, e nada está de fora disso. Nada que contenha vida não faça parte dessa consciência, e não há nada que não faça parte da nossa consciência e da consciência de Deus. A fé no Espírito Santo nos trará de volta a esse lugar, e é por isso que nós estamos, então, aprendendo a esse curso, o curso Milagres. Eu tinha isso para trazer, como eu falei, eu até escolhi também falar sobre a fé, em preparação para que possamos a gente compreender a razão de sermos aprendizes felizes aqui no sonho. Deixa eu ver aqui no chat, a Valéria colocou, o milagre é um instante santo, quando o Filho de Deus, que por um diminuto instante escolheu o Espírito Santo. O milagre é sempre a resposta do Espírito Santo, a resposta da mentalidade certa. Então, isso é um instante santo, sim, Valéria. Quando nós voltamos a nossa mente para o instante santo, nós já estamos permitindo que o milagre aconteceu. Porque naquele instante santo, o instante santo, nós já colocamos a nossa fé na verdade e retiramos do ego. Porque é impossível estar no ego e no instante santo, assim como é impossível estar no instante santo e no ego. Quando estamos num, automaticamente nós retiramos a nossa fé no outro. E como que as coisas se rearranjam aqui no sonho, agora falando das coisas comportamentais que ainda temos necessidades, isso já é um efeito do milagre. Então, as coisas se realinharem aqui. De repente, algo que parecia impossível, simplesmente tem um desdobramento e dá certo. Ou, de repente, uma doença que nos trazia sofrimento, já não causa mais sofrimento.
enfim, seja o que for que se manifesta na forma física, isso não é um milagre, isso é o efeito do milagre. O milagre é sempre a mudança da mente. E essa mentalidade, então, nós chamamos de instante santo, e quando a nossa mente não tiver mais nenhuma culpa, ou tiver totalmente corrigida e souber que qualquer coisa que não é real não pode ter realidade, ela voltará a ter a constância do instante santo. Então, o que é o conhecimento? O céu é essa constância eterna, onde já não entra mais nem tempo, nem espaço, apenas a mente que ativa o espírito e assim passa a criar como Deus cria. Essa condição do céu. Gente, mais alguma coisa aqui na nossa interação? Então, hoje, resumindo, só queria deixar assim, bem claro que a fé, ela é tão real quanto Deus. Mesmo quando parece que perdemos totalmente a nossa fé, é porque nós a colocamos totalmente no nada, não temos mais nenhuma esperança. Isso então não é perder a fé, é deslocar a fé na desesperança total. Mas a mesma fé, ela pode ser colocada em algo muito mais real do que nada, e nós não estamos sozinhos aqui para fazer isso, porque sozinhos não conseguiríamos. Mas o Espírito Santo, ele é o meio através do qual nós vamos deslocar a nossa fé novamente na realidade e no nosso ser. De minha parte é isso, então. Não tendo nenhum chamado, então vou encerrando aqui nosso estudo, nossa gravação. Gratidão a Deus por providenciar dos meios para que nós não ficássemos eternamente aprisionados fora da consciência do nosso ser. Os meios de nós voltarmos a saber de quem que nós somos estão aqui, e basta deslocarmos a nossa fé no Espírito Santo e ele trará essa consciência de volta a nós, porque essa é a função dele.